Estudo de hoje, abra por gentileza a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 8. Mateus, capítulo 5, versículo 8. Um parênteses, você que não conhece o canal nosso de arquivos de mensagens, vai lá conhecer, né? O Vinícius, mas a Valentina estavam me contando que sábado passado nós fizemos faz parte do nosso portfólio, né? O tema coxa de retalhos ou mosaico, e a pregação foi Chapolin Colorado, né? E eles me disseram que tá um sucesso lá no YouTube, tem engajamento, já chegou até em outras nações. Vai lá, confere lá, manda para alguém também, né? Vamos bater os 1000 views até sábado, né? Manda o link lá no grupo. Mandarei, vou colocar no grupo de vocês lá o link. Aí tem todas as mensagens lá, inclusive essa do último sábado. Vamos ler o que diz então? Mateus capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Palavra do Senhor. Nós estamos hoje... Na igreja católica lá no interior. Ah, é? Amém por isso. Mais calma. Hoje, nossa 11ª exposição, ela nos traz a sexta bem-aventurança. Nós temos trabalhado pontualmente cada uma delas, né? Partindo do princípio de que o significado de bem-aventurança no original é Macários, né? Felizes, no original do grego, e transliterando do original do aramaico, nós temos o termo ashru, que vem de ashré, que é aquele que permanece em caminhada, né? Aquele que está adiante, aquele que está se aventurando, aquele que está na caminhada. Nós somos bem-aventurados, em primeiro lugar, porque nós somos felizes por conhecermos a palavra do Senhor, né? Felizes nós somos por termos esse livro sagrado em mãos, né? E segundo, somos bem-aventurados porque estamos nessa caminhada, né? O nosso destino final não é o nosso sucesso provisório aqui nessa terra, o nosso destino final vai muito além daquilo que os olhos podem ver. E dentro do nosso contexto, né, de bem-aventuranças, nós temos tentado, né, aprender profundamente aquilo que Jesus estava explanando aos seus discípulos ali, quando ele os chamou de bem-aventurados, porque eram pobres de espírito, quando ele diz que bem-aventurados eram aqueles que choram, né, porque dos tais é o reino dos céus, bem-aventurados os mansos ou os humildes, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque estes serão satisfeitos, estes serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque nada mais, nada menos, eles obterão o quê? A misericórdia do Senhor. E nós falamos disso semana passada, né, que apenas um pode entender o verdadeiro significado da misericórdia, que é de fato entrar na vida do outro a ponto de pensar e sentir aquilo que o outro pensa e sente. E nós vimos que foi exatamente isso que Jesus fez, né? Foi exatamente isso que Jesus fez. Entrar na nossa situação, entrar no nosso contexto, abandonar toda a sua riqueza, abandonar toda a sua glória, para se tornar misericordioso. A verdadeira misericórdia é conhecer a situação do outro, né? É entrar dentro da situação do outro. Hoje eu estava conversando com o bispo e contando para ele uma entrevista, um podcast, eu acho, né? Era um podcast, mas com um vídeo. Então é um podcast tipo entrevista. Todo podcast é uma entrevista? Todo podcast, a maioria dos podcasts é com vídeo. A maioria do... Não, tem podcast só de áudio. Então, mas a maioria hoje em dia é com vídeo. Todo podcast é uma entrevista? Não, né? Não necessariamente. Mas o que eu estava vendo era uma entrevista. Eles estavam entrevistando ali um sociólogo que foi desenvolver
o trabalho de doutorado dele numa determinada região do interior de Pernambuco. E ele estava contando ali, eu estava contando isso para o bispo, porque eu sugeri uma leitura para ele, e esse antropólogo, sociólogo, ele foi morar de fato ali naquela região para desenvolver a tese de doutorado dele. E ali, quando ele chegou na região, que era uma região assim meio que de... uma região muito pobre, uma espécie de invasão, né, um local assim de periferia, o pessoal ficou meio arredio, né, e para ele desenvolver o projeto dele, ele precisava de estabelecer laços, porque ele tinha que conhecer as pessoas, e ele ligou para o orientador dele, e o orientador dele falou, você tem que se envolver nas atividades comunitárias, faz uma coisa, começa a participar dos cultos das igrejas que tem aí, né, e aí ele foi participar, né, tanto do culto da Igreja Assembleia, quanto do culto da Igreja Batista. E na entrevista ele estava contando exatamente sobre não sobre o trabalho de doutorado dele, mas dessa experiência que ele teve ao viver ali a experiência religiosa na Igreja Assembleia e na Igreja Batista, né? E o que eu achei interessante foi que o entrevistador o perguntou, né, sobre, e aí, como foi essa experiência? E a forma dele contar a experiência que ele teve com a visão de quem é de fora, né, ele não é um cristão, ele é um cientista, um estudioso. E ao contar ali, de fato, ele mostra como ele se despiu, né, do intelecto, da inteligência, da sabedoria dele, para entrar naquele contexto e viver aquilo que o povo vivia, a ponto de se tornar um deles. A misericórdia é exatamente isso, é você se tornar um com o outro, a ponto de sentir as dores do outro e, consequentemente, exercer a verdadeira misericórdia. E nessa sequência, né, muito bem escrita de Mateus, que era um professor altamente didático, depois da misericórdia, então, ele vem nos falar de uma outra categoria de bem-aventurados, que são os puros de coração. Esses puros de coração estão dentro dessa bem-aventurança, né? A sexta bem-aventurança, que para o reverendo Hernandes Dias Lopes, dentre a constelação das bem-aventuranças, palavras dele, é a estrela mais refulgente, né? Aquela que brilha, talvez, com um destaque especial dentre as outras bem-aventuranças. Por que isso? Porque, né, o reverendo a considera dessa forma? Porque, de fato, ela aborda a essência da vida cristã. Qual é a essência de todo cristão? Qual é o alvo final da vida de todo cristão? Na verdade, se nós formos ao catecismo, né, catecismo maior a confissão de fé de Westminster, né, que dá base para o catecismo maior de Westminster, o primeiro questionamento é qual é o fim, né, do homem, né? O fim do homem é a glória de Deus, né? Resplandecer a glória de Deus e gozá-lo nessa terra. Agora, este é o fim do homem. Agora, quando nós falamos de objetivo da vida cristã, o nosso objetivo ele vai além de apenas glorificar a Deus nessa vida. Você tem que glorificar a Deus nessa vida, com a sua profissão, com aquilo que você faz, com aquilo que você exerce. Certa vez um sapateiro chegou para Lutero e perguntou: como que eu posso glorificar a Deus com a minha profissão? Lutero virou para ele e falou assim: faça o melhor sapato que você puder, com a maior habilidade que você tiver, e o venda com o preço mais justo que você puder. Assim você estará glorificando a Deus. A nossa vida ela é para a glória de Deus. Este é o fim para o qual Deus criou o homem, a glória de Deus. Agora, quando nós somos questionados, o objetivo principal da vida cristã. Qual é o objetivo principal da vida cristã? Nós poderíamos voltar, talvez, no maior anseio de Moisés. Qual foi o maior anseio de Moisés? Quando você pensa assim, tudo aquilo que Moisés fez, talvez qual foi o maior pedido ou o mais ousado pedido de Moisés? Você lembra? Senhor, mostra-me a tua glória. Quero ver a tua face. Este foi o pedido maior. Senhor, eu quero te ver. Nada mais, nada menos que Moisés, né?
talvez uma das figuras mais centrais de todo o Antigo Testamento, né? Está ali junto com Abraão, Moisés e Jacó, né? Os três, né? Talvez ele está até num patamar ali um pouquinho maior, porque foi ele que, junto com Elias, apareceu para Jesus lá na hora do vamos ver, né? Então, talvez a gente pode até colocar Abraão, cada um tem a sua categoria, né? Abraão, o pai da fé, Jacó, né? O pai das 12 tribos, mas Moisés está ali páreo a páreo, e foi ele que apareceu para Jesus lá no momento final. Qual foi o maior pedido de Moisés? Senhor, mostra-me a tua face, eu quero te ver. Esse é o maior objetivo da vida cristã. Nós estamos aqui na nossa jornada para glorificar a Deus e no fim da nossa jornada, enxergarmos Ele na sua glória. Esse é o nosso objetivo como cristãos. O professor e pastor Martin Lloyd-Jones, certa vez sobre esse contexto, disse que ver a Deus é o alvo final de todo o empreendimento e o propósito mesmo de toda a religião. O escritor James Hustings disse que ver a Deus tem sido o último propósito de toda a filosofia, a última esperança de toda a ciência e permanecerá sendo o último desejo de todas as nações. Ver a Deus é o objetivo de todos, é o objetivo maior de todos. Conhecer a esse Deus, saber quem Ele é, e a filosofia gira em torno disso. Toda a ciência moderna nunca vai deixar de girar em torno disso. Por quê? E aí eu posso falar com propriedade, né? Porque não sendo filósofo, eu entro dentro do meu contexto, né? A filosofia, dentro dos seus aspectos, procura encontrar, né? E explanar aquele que criou todas as coisas, se existe alguém que criou todas as coisas. A ciência, por outro lado, ela tenta descobrir se existe alguém que planejou todas as coisas, né? A ciência já provou que Deus existe? Não. E aí, então a sua fé caiu? Não, porque a ciência ainda não provou que Deus não existe. Então, estamos empatados. Se a ciência não provou que Deus existe, e evidências? Aí eu te dou inúmeras. Nós vamos ter uma série nossa sobre fé e ciência, onde eu te darei, assim, inúmeras evidências da existência de um Criador, né? Da existência de uma mente pensante que planejou todas as coisas, de um designer inteligente que desenhou todas as coisas, né? Posso abrir um adendo aqui? Eu vou estourar o tempo hoje, sem problemas? Posso abrir um adendo aqui? Você tem reparado o céu nos últimos dias, o entardecer? Quem viu o entardecer hoje? Quem tem? Uma pergunta: Deus precisava colocar essa paleta de cores no nosso fim de tarde? Precisava não. Sabe por quê? Porque se tudo fosse preto e branco, nós nunca teríamos a condição de imaginar como seria se fosse colorido. Você consegue entender isso? Se tudo fosse preto e branco, nós conseguiríamos um dia planejar as coisas coloridas? Não, nosso pensamento seria preto e branco. Entretanto, Deus, no seu exibicionismo, daquele que tem a arte, a técnica, o instante em suas mãos, Ele simplesmente pincelou o céu com essa paleta de cores laranja, vermelho, amarelo, que nós temos nos nossos fins de tarde. Para quê? Para a glória dele. Para a glória dele. A ciência consegue explicar por quê? Aí, né, virão os físicos e porque os raios do sol nesse período, né, e aí nós vamos ter o solstício, nem é o solstício, né, mas enfim, e tal, e não sei o quê. E precisava? Não precisava, mas está lá, como uma assinatura, como um artista que assina todas as suas obras. Aquele que conhece bem de arte, quando ele olha uma obra de Picasso, ele não precisa ver a assinatura do Picasso lá, porque ele sabe o padrão da pintura de Picasso. Assim somos nós. Deus deixou as assinaturas dele em todas as suas obras de arte. E quando nós olhamos, nós conseguimos olhar e entender que existe um Criador.
que existe alguém que planejou, que existe um designer inteligente. Mas isso é texto e contexto para a nossa próxima série. Voltemos então agora ao nosso texto original. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Tendo em vista que ver a Deus é o nosso propósito, nós precisamos entender o que Jesus está abordando aqui, porque só existe uma forma de vê-lo. Então nós temos 3 pilares dentro deste texto aqui que nós estamos estudando, que é ver a Deus. Consequentemente, quem é que pode ver a Deus de acordo com o contexto? Os que são puros. Puros de quê? De coração. Então nós temos 3 fundamentos aqui dentro desse texto: o coração, a pureza e o ver a Deus. Vamos exemplificar cada um deles para que a gente possa entender então aquilo que Jesus estava pregando. O primeiro deles é o coração. O coração, ele é o centro de toda a personalidade. Dentro das escrituras, dentro do contexto qual a palavra de Deus foi escrita lá naquela época, o coração, ele abordava tanto a mente, quanto a emoção, quanto a vontade, ou seja, a integralidade do homem estava ali no coração. E por muito tempo essa foi a essência, essa era a dinâmica, até que se descobriram que há uma conexão no sistema nervoso central e que não é o coração necessariamente a fonte de todo esse processo mental, emocional e de vontades. Entretanto, quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos que contextualizá-la dentro daquele momento no qual ela foi escrita. Então, a palavra coração aqui, na Bíblia, quando nós a encontramos, nós precisamos entender que o escritor que estava escrevendo sobre o coração, ou que estava dizendo sobre o coração, ele está abordando exatamente isso, a emoção, as vontades, a mente, ou seja, a totalidade do ser humano, a totalidade, a integralidade do ser. Se nós formos, por exemplo, lá em Provérbios, lá em Provérbios, que nós vamos ler agora durante essas férias, nós vamos ver que Salomão fala sobre o coração. E ele fala muito bem que sobre todas as coisas que se deve guardar, guarde o quê? O teu coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Guarde o teu coração, porque ele é a essência, ele é o centro do teu ser, ele é o fundamento de tudo. Agora, o mesmo Jesus aqui em Mateus, lá na frente, lá por volta do capítulo 15, ele vai falar que a essência da pecaminosidade do homem, ela é fruto daquilo que está dentro do coração. Ou seja, o coração também guarda, compreende ali os desejos, as vontades, e não só as boas vontades, mas as vontades pecaminosas, da essência pecaminosa do homem. O profeta Jeremias, lá no capítulo 17, ele fala que o nosso coração, ele é mais enganoso de todas as coisas e desesperadamente corrupto. Sabe o que isso nos leva a entender e a compreender dentro desse contexto de ter o coração como centro e o fundamento de todas as coisas? Algo que está indo na contramão daquilo que o iluminismo foi pregado, daquilo que Freud, por exemplo, quis exemplificar e quis dizer, Freud, por exemplo, dizia que o homem, ele vai ser um fruto do meio, é halógeno. Aquilo que acontece no meio, ele vai influenciar o homem. E as ideias iluministas também, todas partem desse princípio, o homem, na sua essência, ele é bom, mas o meio corrompe, Então, o político, ele é bom, mas ele está no meio que é corrompido e ali ele vai se corromper. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que nós não somos halógenos, mas nós somos autóctonos. O que isso significa? Isso significa que a impiedade, a impureza, a pecaminosidade, ela já está dentro do ser, ela já está dentro do homem. E aí nós podemos, por exemplo, voltar lá no Jardim do Éden. Se o meio corrompe o homem, o Éden era o quê? Totalmente bom. Tudo era bom. Havia só um detalhe, uma serpente demoniada, que estava ali. Mas o Éden era 100%, 99,9% bom. Não foi o Éden que corrompeu Adão,
Foi o quê? Uma palavra lançada pela serpente que entrou no coração dele e aflorou aquilo que lá estava. Ou seja, nós podemos voltar, e novamente ir lá nos 5 pontos do calvinismo. No primeiro deles, a depravação total. O homem, ele é totalmente depravado. Existe dentro do nosso coração essa tendência, e é dentro do coração de todos, desde do profissional que não consegue, por exemplo, fazer os negócios dele ali sem querer tirar um proveito daquilo, ou aquele funcionário que faz ali o caixa 2, ou o empresário que coloca um laranja, ou o próprio político que pega o dinheiro ali, que era o dinheiro da saúde, e se corrompe, ou o próprio pastor e pregador, porque nós estamos falando da essência de todo o homem. John Bunyan, pregador e escritor da maior obra que nós temos, considerado uma das maiores obras do cristianismo, O Peregrino. Mais uma vez, leia o Peregrino. Todo cristão precisa ler o Peregrino, Mulheres, depois que você lê o Peregrino, leia a Peregrina também. É a continuação do livro. Homens, leiam a Peregrina também, que é a continuação. Fantástico. Eu já falei isso para vocês, Charles Spurgeon leu mais de 500 vezes o Peregrino, mas enfim, John Bunyan, quando certa vez, depois de subir no púlpito e dar uma bela de uma pregação para uma igreja lotada, ao descer do púlpito, alguém chega para ele e elogia a pregação dele, Nossa, Bunyan, que palavra maravilhosa! John Bunyan vira para ele e fala assim: que bom, você é a segunda pessoa que me diz isso. Aí a pessoa olha para ele: mas você acabou de descer ali do altar? Quem foi que te disse antes? Ele: o diabo, enquanto eu descia do altar. Numa pregação, o diabo pode entrar no coração de um pastor e corromper o coração dele, dizendo: você é muito bom, você prega muito bem, continue assim, você vai ser um grande pastor, vai ter muitos seguidores em redes sociais, olha, você vai lotar estádios, você vai ser candidato, você vai ser presidente da república. Volta. O coração do homem é corrompido, o nosso coração é corrompido, e é por isso que este coração precisa ser puro. Aí está a bem-aventurança. Bem-aventurado não é aquele que tem um coração, é aquele que é puro de coração. E o que é pureza dentro do contexto que Jesus está ensinando aqui? A palavra pureza, no grego utilizada aqui, é a palavra cátaros, que faz referência àquela roupa que ficou limpa após passar pela lavanderia, aquele ouro que agora está limpo depois que foi pego ali e purificado, passado pelo fogo, o trigo que foi limpo após ser separado da palha, é uma limpeza mais ou menos nesse sentido. Agora, o que é interessante é que essa palavra cátaros, no grego, ela, talvez 90% das vezes, ela vai aparecer juntamente com a palavra aképatos. E o que significa essa palavra aképatos? A palavra aképatos, ela faz referência àquilo que é puro, sem adulteração. Naquela época, por exemplo, quando se falava este vinho é puro aképatos, significava que aquele vinho não tinha adição de água, ou aquele leite não foi adulterado para aumentar o seu volume, adicionando-se a água. Então, essa pureza que Jesus está falando aqui, não é uma pureza apenas de ser limpa, você está limpo. Não. Até porque, por exemplo, você já passou pela experiência, você lavou lá a camisa que você ia sair, e aí, de repente, você pega lá a camisa, quando você vai vestir, você viu que não ficou bem lavada, tem uma mancha. Aí, o que você faz? Hoje, então, eu vou num estilo diferente, vou pôr dentro da calça, Você adulterou ali, porque a camisa, ela continua suja, ninguém vai ver, mas está adulterado, porque está suja. Quando nós
Quando Jesus está falando aqui dessa pureza do coração, é uma pureza que é total, sem nenhuma adulteração. O nosso coração, ele precisa ser puro, sem adulterações. Ele não pode ficar vagueando de um lado para o outro. O nosso coração ele tem que permanecer puro, permanecer na essência. Se nós pudéssemos, assim, com essa tradução, redefinir, na nossa linguagem aquilo que Jesus está falando, ele estaria dizendo, olha, bem-aventurado é o homem cujas motivações são sempre íntegras e sem nenhuma adulteração. A sua motivação, ela precisa ser íntegra. O grande problema é que, na grande maioria das vezes, nós somos motivados por benefício próprio. Eu preciso ajudar aquela pessoa ali. Para quê? Porque se eu ajudar ela, eu posso pôr uma foto no meu stories, e eu vou atrair. O motivo já foi adulterado. Eu preciso fazer parte de uma estrutura da igreja. Por quê? Porque você quer ajudar a igreja ou porque você quer aparecer para as pessoas da igreja? Eu preciso convencer fulano de tal da minha família a ir para a igreja. Para quê? Porque você está pensando na salvação dele ou nos seus méritos, que as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, ele trouxe o parente dele para a igreja. É delicado, não é? É profundo, porque nós precisamos todos os dias avaliar e reavaliar as nossas motivações, para saber se as nossas motivações elas não estão adulteradas. Eu tenho lutado assim muito com um negócio que é quase mental, porque não sei se você sabe, mas as nossas conexões mentais elas são muito mais inteligentes que nós mesmos. Existem desejos e vontades que você tem que às vezes estão te auto-sabotando. Um exemplo tranquilo, Você precisa comer sorvete todos os dias? Não, você não precisa. Mas a sua mente, ela te auto-sabota, mostrando que após o almoço, você precisa de um doce. Come um doce, come um doce. A papila gustativa está pedindo. Vai lá. Você precisa daquilo? Não precisa. Mas o seu subconsciente está te induzindo aquilo. Você vai, come, depois se arrepende. Fica lá todo, vou ter que correr amanhã, aumentar meus exercícios lá e tudo mais. E essa autossabotagem, ela não acontece só na nossa vida fitness, mas no contexto nosso espiritual. E nós precisamos todos os dias rever, porque às vezes a nossa oração está errada. Aquilo que nós estamos orando, está nos autossabotando, dizendo, não, continua orando sobre isso, continua orando, você está certo, continua pedindo essa mansão lá no Alphaville. Você tem que ter uma casa no Alphaville, não pode ser qualquer uma, tem que ser um sobrado. E aí você, poxa, eu mereço, eu sou filho de Deus, eu tenho, e aí você está orando estou dando um exemplo assim bem grotesco, para você pensar naquilo qual você tem orado. Está certo? É puro de coração pedir a mansão no Alphaville, para você morar lá? Merecer? Você merece? Ou você está procurando um status para morar no Alphaville? Ou você está procurando uma forma de se auto-vangloriar daquilo que você tem feito, daquilo que você tem produzido? Reveja suas orações todos os dias. Cuidado com a autossabotagem. Às vezes a gente se autossabota achando que nós estamos sendo santos demais. Porque você gastou ali, você ficou meia hora orando por aquilo, você sai de lá feliz. Meia hora de oração. Eu estou bom no negócio. Já é o diabo, era ele que estava ali com você dentro. Foi ele que te segurou ali meia hora, para te convencer de que você é bom para orar. Quando na verdade a nossa oração tem que ser o quê? Me perdoa, Senhor, como a oração do pobre, não do publicano. Senhor, eu não sou digno. Se você tiver meia hora de oração que envolva arrependimento, meia hora de oração que envolva clamor pelas almas, meia hora de oração que envolva lamento, aí sim, você vai sair de lá e vai falar assim, eu preciso orar mais. Você não vai ter ninguém falando que você está bom para orar. E é
talvez um detalhe fundamental na vida de todo cristão, do sucesso espiritual de todo cristão: a pureza nos pensamentos, a pureza no coração. E por último, no terceiro pilar, esse coração que precisa estar puro, ele precisa estar puro para um objetivo, que é o objetivo de ver a Deus. O mesmo escritor que nós citamos lá no início, James Hastings, ele fala dos 3 tipos de visões que nós temos, que é a visão física, a visão mental e a visão espiritual. A visão física é essa visão natural que nós temos ao olhar para a nossa Bíblia, enxergarmos as palavras, enxergarmos as cores. A segunda visão, que é a visão mental, é aquela visão que está ligada ao aspecto da criatividade do músico ou do poeta, que consegue ver uma rima, que consegue planejar uma arte. A visão que a gente chama de visão científica, né? Quando nós estamos ali discutindo um caso clínico e de repente vem aquele insight de que talvez determinado teste possa dar um resultado e a gente vai lá e faz aquele teste, né? É aquela visão mental de algo que você planeja, de algo que você projeta. E a terceira, que é a visão espiritual, que é aquela visão que se baseia no contexto cristão, é a visão baseada na fé. Eu te pergunto, o que é a fé? Qual é a nossa definição de fé? Fé é crer naquilo que não se vê. Fé é crer no invisível. Ou seja, a fé é um óculos que eu coloco e que me faz enxergar coisas que ninguém enxerga. É aquilo que faz você chegar para alguém e contar: olha, eu estou planejando isso, e a pessoa vai olhar, mas você não tem nenhum curso superior, como é que você está planejando ser um especialista nessa área? Não é porque pela fé eu vou estudar e eu vou passar e eu vou conseguir chegar lá. Essa é uma característica que é nossa. E essa fé que nos leva a essa visão, ela está num contexto muito interessante, porque quando Jesus fala: bem-aventurados os puros de coração, ele não fala porque eles estão vendo a Deus, porque eles já viram a Deus. Não. Qual que é o termo que aparece aí? Porque eles verão a Deus. Essa é a recompensa de um coração puro. A recompensa de um coração puro, ela está num futuro contínuo. O que é esse futuro contínuo? O puro de coração, os puros de coração, eles verão a Deus quando? Hoje, amanhã, depois de amanhã, no próximo semestre, no ano que vem, e mais do que isso, na eternidade. É por isso que o nosso coração precisa estar puro, porque eu preciso enxergar Deus todos os dias. Eu preciso enxergar Deus na obra da criação todos os dias. Eu preciso enxergar Deus nas outras pessoas todos os dias. E eu ouvi algo muito interessante, né? Nessa conversa que eu estava tendo com o bispo, inclusive. Ele disse assim: eu tenho pedido para Deus para que Ele me ajude a enxergar a igreja com os olhos de Jesus. E aí eu pego essa palavra dele e trago para nós. Nós precisamos enxergar todas as outras coisas sob a ótica de Jesus. Porque se eu olhar para o meu próximo como Jesus olhava, eu não vou enxergar a ignorância dele, eu vou enxergar a necessidade dele. Se eu olhar para o contexto político do nosso país, eu não vou enxergar o contexto do nosso país querendo tomar partido de um lado e brigar contra o outro. Eu vou olhar para o contexto do nosso país e vou falar: nosso país precisa de misericórdia. E eu vou orar pelo meu país, ao invés de defender uma determinada ideologia. Se eu tiver o olhar de Jesus, eu vou olhar para a minha casa, eu vou olhar para a minha família e não vou ter aquele sentimento, né, que muitas vezes paira no nosso coração: desisto dessa casa, né? Desisto dessa família. Não, eu vou olhar com os olhos de Jesus e falar: eu preciso amar mais a minha família. Minha família precisa de mais amor. É com mais amor que eu vou conquistar a essência e aquilo que está dentro da minha casa. O apóstolo Paulo, para encerrarmos agora,
ele é muito claro, né, quando ele diz, olha, agora vemos como que em espelho. Por que o apóstolo Paulo fala isso? O espelho naquela época não era bonitinho como o de hoje, né? O espelho daquela época era um vulto apenas, que poucas pessoas tinham, né, também. E então olhava-se para o espelho e via-se o vulto, mais ou menos. Paulo falava, hoje nós conhecemos a Deus como que olhando em espelho, mas um dia nós o conheceremos verdadeiramente. Jó, né, no final da sua vida, externa exatamente isso. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Como que Jó conseguiu enxergar a Deus? Na pureza do seu coração, em que no seu momento mais drástico, terrível, sofredor, ele não ousou levantar a voz, ele não ousou ir contra aquele Deus. Que nos nossos momentos de dor, aflição, angústia, nós também possamos continuar na expectativa de ver a Deus. E que não seja a dificuldade financeira que venha tirar a paz e a pureza do nosso coração, que não seja a decepção que estamos passando ou que tivemos que venha tirar a pureza do nosso coração, que não seja as coisas ruins que aconteceram nesse semestre, as decepções que nós tivemos nesse semestre, aquilo que nós queríamos que acontecesse e que não aconteceu, que não seja isso que venha tirar a pureza do nosso coração, que o nosso coração continue sendo puro, puro, alvo como a neve, para que nós possamos chegar ao objetivo maior da vida de todo cristão, que é ver a Deus na vida do próximo, ver a Deus na nossa sociedade, ver a Deus dentro da nossa casa, na nossa família e, mais do que tudo, vê-lo um dia na eternidade, num reino de glória. Que assim seja, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós te exaltamos nesse instante, diante da plenitude, ó Deus, do conhecimento e da palavra do Senhor. Ó Deus, nos rendemos diante de tamanha esperança que se renova em nosso coração, esperança a qual somente a Tua palavra pode gerar. Obrigado, Senhor, obrigado porque a nossa fé se renova na Tua palavra, nossa fé se renova, ó Deus, quando nós, de fato, Te enxergamos. Às vezes a tempestade vem, outras vezes a neblina tentam nos impedir de enxergar o caminho. Mas quando nós olhamos para o alto, sempre é possível enxergar a luz do Senhor, rompendo todas as trevas, rompendo toda nuvem, toda escuridão e trazendo esperança para o nosso coração. Que seja essa esperança, traga, ó Deus, esse sentimento de olhar para Ti somente. Ó Deus, que os nossos olhos continuem fixos em Ti, ó Pai, e que essa esperança de fato tenha sido renovada nessa noite, uma esperança que nos faça continuar caminhando no semestre que começará amanhã. Nós nos rendemos diante da Tua graça, diante do Teu amor, diante da Tua bondade. Te agradecemos, ó Deus, por tudo aquilo que passamos esse semestre e pedimos ao Senhor, nos dá pureza de coração, nos dá um coração íntegro, honesto, um coração, ó Deus, que não é subordinado, um coração subordinado aos conceitos mundanos, mas um coração, Pai querido, que é obediente. Não nos deixe, ó Deus, que a depravação tome conta do nosso coração. Nós sabemos que ela existe, ela está dentro de todo homem, mas nós pedimos ao Senhor, nos limpa a cada manhã daquilo que é sujo, daquilo que é mal, daquilo que nos afasta, ó Deus, da santidade do Senhor. E que com esse coração totalmente puro, nós possamos ver a glória do Senhor, nós possamos olhar em Teus olhos, ó Deus, possamos Te ver no nosso dia a dia e possamos, ó Deus, ansiar em nosso coração o dia ao qual nós Te veremos na
plenitude da glória e da majestade do Senhor. Nós oramos nessa noite, ó Deus, te agradecemos pelo privilégio de receber a palavra do Senhor em nossos corações. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.